Prezados discentes, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa videoaula de hoje. Ao discutirmos sobre o ensino de línguas, somos levados, inevitavelmente, a fazer algumas reflexões sobre o que é linguagem, sobre qual é o seu papel na constituição do sujeito e do conhecimento. Para abordarmos essas questões, analisaremos o conceito a partir dos pressupostos de Vygotsky e Bakhtin, que defendem a visão de um sujeito interativo, social e participativo na construção de conhecimento, sendo a linguagem, portanto, reflexo das relações sociais. Vinculada a estas noções, encerramos o tópico ressaltando os gêneros do discurso postulados por Bakhtin. Grave essas palavras, tá? Sujeito interativo e social, pois as estudaremos mais detidamente daqui a pouco. Você deve ter percebido até aqui que quando discutimos sobre o ensino de línguas, inevitavelmente temos que fazer algumas reflexões sobre o que é a linguagem e seu papel na constituição do sujeito e do conhecimento. É neste sentido que nos fala José Meurer, 1997, entre os estudiosos da comunicação, que a linguagem, além de sua configuração linguística, está concebida como uma forma de conhecimento, dimensão psicológica e como um instrumento de ação social, dimensão social. Pois por meio da linguagem, os indivíduos interagem e internalizam os papéis sociais. Ao destacar o aspecto social da linguagem, Meurer se apoia em Vygotsky, autor que tem como sustentação máxima de sua teoria a origem social da linguagem e do pensamento, entendendo o desenvolvimento cognitivo como processo definido pela cultura na qual o indivíduo está inserido. O enfoque de Vygotsky é pertinente para a nossa discussão, bem como sua aproximação com a teoria de Bakhtin. Vygotsky é tradicionalmente considerado um psicólogo do desenvolvimento e um psicólogo da linguagem. Também, em diversas ocasiões, teve reconhecida a projeção antropológica e sócio-histórica de sua teoria. Para o autor, a mudança, a ruptura com o adquirido anteriormente, proporcionam ao sujeito uma soma de pequenos acontecimentos que contribuem extraordinariamente para um salto qualitativo em seu desenvolvimento. Assim, cada nova etapa do desenvolvimento do indivíduo representa a origem de algo novo que está vivendo. O enfoque de Vygotsky. Primeiramente, vamos perceber que Vygotsky ele vai privilegiar também a aquisição do conhecimento por parte, do indivíduo, certo? E esse conhecimento ele vai acontecer por meio de quê? Da interação, tá? Então, mais uma vez, nós vamos perceber que a interação vai ser o processo pelo qual o indivíduo e o meio eles vão o quê? Vão buscar o próprio conhecimento, tá? Então, mais uma vez, também nós podemos perceber que é uma relação também direta, desse indivíduo com o próprio meio que está inserido, Esse meio também nós podemos ver como o próprio contexto, em que tal indivíduo vai estar realmente localizado. E o meio pelo qual realmente essa interação ela vai acontecer se dá por meio da linguagem. Então, assim, só realmente vai conseguir adquirir conhecimento por meio da própria linguagem. Então, tudo aqui vai ser um processo somativo, como diz o próprio Vygotsky, Por que somativo? Porque nós vamos ter realmente a questão de pensar o conhecimento ligado à interação, que por sua vez vai estar ligado também à própria linguagem, certo? Também Vygotsky chama a atenção sobre o papel do sujeito na aquisição do conhecimento. Ele ressalta que não basta o sujeito ser apenas ativo nesse processo. Ele deve ser interativo, porque forma conhecimento e se constitui a partir de relações intra- e interpessoais. É nessa troca com outros sujeitos e consigo próprio que se internalizam conceitos, papéis e funções sociais, o que permite a formação de conhecimentos. Então, para ele, a aquisição de conhecimentos se realiza pela interação do sujeito com o meio e através da linguagem que as funções mentais superiores, como a percepção, memória, pensamento, são socialmente formadas e culturalmente transmitidas.
podemos identificar nas bases de sua teoria que o desenvolvimento do indivíduo é o resultado de um processo sócio-histórico. E nesse desenvolvimento, o papel da linguagem é de extrema relevância, pois ela possibilita a elaboração e reelaboração de conceitos, as formas de organização do real e serve de mediadora entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Vamos ao próximo slide. Para Vygotsky, a linguagem tem duas funções complementares. Quais são elas? Primeiro, ela vai atuar no plano social. Percebe que, mais uma vez, a palavra social está ligada ao processo de aquisição da própria linguagem, tá? Isso vai ser vista pelo Vygotsky como extrapsicológico, tá? Que, por sua vez, vai gerar o quê? Uma comunicação. Tá? Há uma comunicação aqui nesse processo de estar no plano social. Tá? Então, outra percepção, né, outra função complementar da linguagem para Vygotsky é que ela vai atuar no plano interno, ou seja, o plano visto como intrapsicológico, né? Intra dentro, extra fora. Em que esse processo, na verdade, vai acontecer por meio de quê? Da reflexão. Ou seja, no plano externo social, nós temos a comunicação acontecendo, certo? E no plano interno, visto como, né, como interno, vamos ter aqui a reflexão do usuário dessa língua, né? Mas tudo voltado para quê? Para a própria questão da linguagem. Então a linguagem aqui vai estar em evidência, vai estar em experimento, em experimentação, certo? O sujeito interativo, social e, consequentemente, partícipe na construção de seu conhecimento, também é articulado nos conceitos defendidos por Bakhtin. Vejamos. Bakhtin considera que apenas o nascimento físico do indivíduo não lhe permite o ingresso na história. O homem só existe após o nascimento social. Fora desse cenário e das condições socioeconômicas reais, não tem existência, só como integrante da sociedade, membro de um grupo social, de uma determinada classe social. É que o sujeito interage e participa de uma realidade histórica e de uma produtividade cultural. Vamos ao próximo slide. Aqui temos o enfoque de Mikhail Bakhtin. Tá? Mikhail Bakhtin vai defender também a posição da linguagem, enquanto processo de interação também em meio social. Porém, essa linguagem ela vai acontecer de dois modos. Através do modelo chamado de polifonia. O que é polifonia? Poli são vários. Várias. Fonia é som, né? Vários sons, por exemplo, né? Ou várias vozes, certo? Dialogia, está ligado ao quê? Ao próprio diálogo que é feito, né? Ou seja, mais uma vez, esse processo está ligado ao quê? À interação do sujeito, né? A interação do indivíduo, né? Então, dessa forma, nós vamos perceber que no nosso próprio discurso existe o quê? Marcas do discurso alheio, do discurso do outro, certo? Daí a noção de várias vozes, tá? Porque é algo que é visto como polifônico, né? Isso se dá também por meio da dialogia, que é a própria relação de comunicação, do diálogo, que mais uma vez, reforçando para vocês, se dá nessa binaridade aqui, do eu versus tu, tá? Onde o eu é quem fala, e o tu, quem ouve o que foi dito, certo? Para Bakhtin, todas as manifestações, vozes que, explícita ou implicitamente, dão forma ao discurso, além de refletirem as intenções do enunciador, refletem principalmente os sentidos e os valores que estruturam a sociedade.
outra consideração importante defendida por Bakhtin é que, vamos ao próximo slide para visualizar o que ele disse para a gente, tá? O Bakhtin diz para a gente que a palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos e complementa esta afirmação ao mencionar que as palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. Tá? Nesse sentido, aquilo que eu falei para vocês, o nosso discurso é um discurso do outro. Por quê? Porque, como ele já disse para a gente anteriormente aí, é uma multidão de fios ideológicos, tá? Que nos servem como trama, né? Para a nossa comunicação. Aqui eu trouxe para vocês um desenho aqui que vai dizer para a gente sobre a questão das culturas, né? Como que elas acontecem, né, no meio social ali. Nós temos aqui, por exemplo, né, a Estátua da Liberdade, né, em Nova York, temos também o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, né, por exemplo, temos aqui, né, o próprio ônibus também na Inglaterra, a Torre Eiffel, né, em Paris, né, dentre outros tipos de culturas existentes pelo mundo afora, né? Eu trouxe isso para vocês entenderem que, na verdade, nós temos conhecimento dessas realidades que não faz parte do nosso contexto aqui do Brasil, mas nós conhecemos como é que elas são. Né? Por quê? Porque o outro nos mostrou como é que elas são. Então, se alguém nos perguntar, por exemplo, como é que é a Torre Eiffel de Paris, por exemplo, nós já temos a imagem e também as informações sobre a Torre Eiffel de Paris. Então, percebe que no nosso discurso, existe o discurso de outro que nos informou sobre tal assunto. Então, isso tudo, na verdade, vai estar gerando para a gente o quê? Mais uma vez, uma interação, que vai gerar realmente um conhecimento que vai ser adquirido por esse usuário da língua, por esse indivíduo também. Certo? Os dois autores, né, Bakhtin e Vygotsky, mantêm uma aproximação, ou seja, de acordo com Vygotsky e Bakhtin, o discurso de cada indivíduo se constrói, se reconstrói e se desenvolve na e pela interação social, conforme veremos no slide a seguir. Vygotsky e Bakhtin. Então, nós percebemos aqui que nos dois autores, eles concordam que realmente a comunicação que, por sua vez, vai estar ligada ao próprio conhecimento, que se faz por meio da linguagem, da língua e da linguagem, certo? Se dá por meio da interação social. Então, aqui nesse processo aqui, nós vamos entender que vai existir a polifonia, que seriam o quê? Seriam as várias vozes, né? Os vários discursos, certo? Essa é a visão do Vygotsky e também do Bakhtin. Partindo do pressuposto de que a linguagem é um dos mais úteis instrumentos que temos como seres humanos e que através dela transmitimos aos outros nossos conhecimentos, trocamos informações, organizamos pensamentos, discutimos ideias, ou seja, é a partir dela que nos relacionamos socialmente. Então, o ensino de línguas vem ampliar nossas relações sociais e automaticamente a reconstrução dos sujeitos, conhecendo outra língua, além da que utilizamos nos contextos sociais. Saber um pouco da realidade do outro, de outros povos e culturas, temos consequentemente muito mais oportunidades de idealizar novos projetos de vida, abrindo horizontes, propiciando uma maior oferta de acesso a novos meios de conhecimento, aprimorando de nosso discurso conhecimento de outras formas de viver
e a abertura de inúmeras portas, tanto para nosso crescimento profissional como pessoal. O indivíduo que tiver acesso ao conhecimento terá enriquecido sua personalidade, ampliando sua capacidade intelectual, bem como sua sociabilidade e sensibilidade também. As línguas materna e segunda estrangeira trabalham de forma libertadora e o seu conhecimento é um requisito, para uma cidadania plena e um fator importante no desenvolvimento da reflexão crítica. Isto não apenas para os alunos em fase escolar, mas para os indivíduos de forma geral. Aprendemos agora sobre os gêneros do discurso e o que dizer sobre eles. Vamos ao próximo slide. Ah, não tem slide, não? Desculpa, moça. Não, vamos não. Tá, vamos lá. Ok. Aprendemos, a partir de então, sobre os gêneros do discurso e o que dizer sobre eles. Ainda segundo Bakhtin, nós nos comunicamos por enunciados, por sua vez, pelos gêneros a que pertencem. A partir desta sua afirmação, é possível, a nosso ver, iniciar um trabalho de investigação teórica sobre a questão. Em seu livro intitulado Estética da Criação Verbal, o filósofo afirma que a utilização da língua efetua-se em forma de enunciados orais e escritos, concretos e únicos, que emanam dos integrantes de uma ou de outra esfera da atividade humana. Essas esferas produzem tipos relativamente estáveis de enunciados, denominados gêneros. Vejamos a seguir no slide algumas características básicas deste conceito. Gêneros textuais. O que é gêneros textuais para Bakhtin? É um tipo relativamente estável de enunciado, certo? Um exemplo de gênero textual que nós podemos ver atualmente, nós teríamos no passado, por exemplo, a carta, né, um tipo de gênero textual, que por sua vez deu origem, né, ao próprio e-mail, né, porque houve aqui um processo de pegar informações de como que essa carta, qual a função da carta, na verdade, e acabou que o e-mail, na verdade, trouxe um pouco dessas funções da carta, mas de modo diferenciado. E também nós temos também como relação dessa carta e-mail também o chat, né? E hoje, atualmente, nós vamos ter também outro gênero textual que está em evidência, é o próprio WhatsApp. Certo? Então, todos eles, na verdade, têm como proposta, na verdade, a enunciação, o enunciado, né? A frase, né? O discurso, né? Então, nesse processo aí, vai se dar por onde, né? Pelo ato interlocutivo. O que é ato interlocutivo? É quando nós temos, né? E eu já falei para vocês já repetidamente sobre isso, quando nós vamos ter um eu, aquele que fala, na verdade, né? Que é o emissor, e vamos ter também o tu, que é quem recebe, né, essa mensagem, que é o receptor. Então percebe aí, quando nós falamos, por exemplo, de gêneros textuais, nós falamos, um exemplo moderno, né, atualmente, é o WhatsApp, né? Então nós vamos ter nesse momento aqui, em que você que está escrevendo a mensagem, né, vai enviar para alguém, e esse alguém vai ser o tu, né, que vai receber essa mensagem também, né? Então, nesse sentido aí, nós vamos perceber que esse processo vai se dar por meio de quê? Da interação entre indivíduos, né? A interação social. Então, mais uma vez, reforçando essa condição do sujeito que interativo e também participativo, né? Ligado ao processo de comunicação, tá? Isso aqui na visão do próprio Bakhtin, certo? A partir dessas constatações, Bakhtin vai classificar os gêneros discursivos entre primários e secundários, conforme veremos no slide a seguir. O gênero primário, eles são os que estão mais próximos da realidade. Então percebe que o primário está mais próximo da realidade cotidiana, tais como a conversa familiar, a conversa social, os relatos, as cartas pessoais, as ordens, ofícios e decretos da administração pública. Então podemos resumir aqui então, em resumo, que os gêneros primários para Bakhtin
ele acontece na realidade cotidiana, certo? Então já temos a primeira definição de gênero textual para Bakhtin como meio discursivo, né, de propagação da mensagem. Os gêneros secundários, eles são os que se encontram mais ligados às ideologias sistematizadas como gêneros do discurso científico, político, jornalístico e também da literatura. Exemplo, o romance e o teatro. Então, no caso, o outro tipo aqui que são os gêneros secundários. Os gêneros secundários têm como proposta e base o quê? A ideologia. Ideologia sistematizada. Ou seja, a ideologia que já tem algo cristalizado, né? Já tem algo já visto como concreto, né? Isso acontece em quais campos, né? No campo científico, político, literário, por exemplo. Certo? Aqui neste ponto, consideramos importante fazer algumas ressalvas em torno do enunciado e suas implicações para uma melhor compreensão dos gêneros do discurso. Vamos ver o próximo slide que isso ficará mais claro. Enunciado para Bakhtin é a unidade real da comunicação verbal. Então, esse aqui é o conceito de enunciado para Bakhtin. É uma unidade real da comunicação verbal. É o uso concreto da língua, sendo que a comunicação só existe na forma concreta dos enunciados. É perpassado por outras vozes. Foi o que nós vimos anteriormente, ou seja, o que Bakhtin chama de um discurso chamado de polifônico. A polifonia, que por sua vez vai acontecer por meio do quê? Da dialogia, né? Que é o diálogo entre os usuários da língua, certo? Essa é a visão do próprio Bakhtin. O enunciado é, portanto, individual, mas realizado por interlocutor considerado como social, no sentido de que é perpassado sempre por outras vozes. Isto nos leva à compreensão das demais características essenciais do enunciado apontadas por Bakhtin. Se o interlocutor é social, isto significa que seu enunciado ou seu discurso, sua comunicação, sempre se dirige a alguém. A pessoa com quem nos comunicamos, por sua vez, é também um interlocutor, que responde ativamente, concordando, discordando, completando ou adaptando a interlocução do outro. Essa compreensão responsiva, ativa, de que nos fala Bakhtin, difere radicalmente da concepção da linguística tradicional, que considerava o diálogo como um processo de comunicação entre um locutor ativo e outro passivo. A linguagem não pode ser considerada apenas como a comunicação de um que comunica e outro que recebe, de forma mecânica, exata, como a gramática prescreve. Na verdade, as fronteiras do enunciado, tais como Bakhtin as compreende, não se limitam ao fim de uma fala e início de outra, simplesmente. As fronteiras são traçadas por alternâncias entre os sujeitos enunciadores e são delimitadas pela instância social e não apenas pelos fatos de ordem linguística. Por alternância, podemos compreender que a nossa comunicação sempre depende da resposta do outro. É por isto que, muitas vezes, em aula de língua estrangeira, o aluno tem respostas prontas, através de frases, orações, preparadas e muitas vezes decoradas. Ao utilizar a língua, em situação real, concreta, depara-se com respostas inesperadas do seu interlocutor, devido à alternância, e não sabe mais como continuar a conversação. Isto, talvez, exemplifique mais claramente a diferença entre oração e enunciado.
A primeira teoria tem o final demarcado pela gramática, da ordem da língua, e o segundo, o enunciado, tem um interlocutor e um locutor. Se constitui na e pela relação com o outro. Sendo assim, o enunciado se constitui em elos com outros enunciados. Todo enunciado é uma resposta a enunciados anteriores, numa dada esfera da comunicação verbal. Quando falamos ou escrevemos, sempre constituímos um interlocutor, do qual esperamos uma reação que pode ser de concordância, de recusa ou de reconhecimento. Neste sentido, nosso enunciado já contém o enunciado do outro, com quem nos comunicamos. Assim, os elos se formam entre enunciados já ditos anteriormente e os enunciados que virão como resposta. Se considerarmos a língua como um conjunto de frases ou de orações, deixaremos de compreender uma de suas finalidades essenciais, que é a interação social. Este ponto é importante, uma vez que em aulas de língua é fundamental uma abordagem que leve em consideração o fato de que nos comunicamos socialmente, inseridos numa determinada esfera da atividade humana, através de enunciados inseridos em um dos determinados gêneros do discurso, conforme veremos no slide a seguir. Neste slide, teremos aqui os gêneros do discurso. Não vou ler todos, tá? Que vocês podem depois visualizá-los no caderno didático. Eu vou só apontar algum exemplo desse tipo de gênero do discurso, né? Igual, por exemplo, aqui, o gênero da esfera da produção, que vai acontecer em ordem de serviço, manutenção de instrução, aviso, informações, pauta, dentre outros. Outro tipo também de gênero que nós também podemos ressaltar aqui é o gênero da esfera artística, que é o conto, o romance, a novela, as fábulas, histórias em quadrinhos, poemas, dentre outros, tá? No próximo slide também tem outros exemplos de gêneros do discurso, né? Só para fechar aqui, vocês depois podem ver com mais detalhe, né, no caderno didático. Nós temos aqui, por exemplo, os gêneros da esfera jornalística, né, que é a reportagem, a entrevista, a notícia, editorial, artigo, dentre outros. Reconhecer ou saber usar os gêneros é então condição imprescindível para que se possa não apenas comunicar-se, mas interagir verbalmente nas diversas esferas sociais em que se encontre. Por essas razões, o ensino de línguas que se limita a ensinar palavras ou frases fora de um determinado contexto real de uso está fadado a transformar-se em aulas de dicionário, o que será, além de redutor, praticamente inútil ao usuário numa verdadeira situação comunicativa e de interação verbal. Estudaremos a partir de então sobre a linguística aplicada e o ensino de línguas. Aqui iremos discutir a importância de se desenvolver a prática do professor pesquisador, isto é, do professor em formação, e construir conhecimentos voltados a uma postura orientada a praticar o exercício da reflexão acerca do próprio ensino que ministrará. O processo ensino-aprendizagem de línguas, no contexto de sala de aula, tem sido objeto de pesquisa em visível crescimento nos últimos anos, embora ainda tenha muito por fazer. Iremos apenas delinear algumas preocupações da linguística aplicada quanto à sala de aula e no aspecto da língua, destacando-se especialmente o que tem pontuado a linguista Marilda do Couto Cavalcante, sobre se pensar em formar professores de línguas que tenham um espaço para refletir sobre a prática, culminando na ideia do professor pesquisador, que construa um processo de autoavaliação contínua. Segundo Cavalcante, no dia a dia da sala de aula de línguas, há tantas questões urgentes e emergentes que o professor geralmente não tem tempo para observar o que acontece e muito menos a sua prática. Problemas surgem, são contornados da melhor forma possível, nada é registrado e a vida segue. É como caminhar todos os dias na mesma rua. Acabo não vendo a flor que acabou de nascer, e só me dou conta da pedra no meu caminho, quando tropeço e quem sabe caio.
dado que a grande preocupação no ensino de línguas, especialmente em cursos de formação, tem sido a ênfase no conteúdo normalmente segmentado, que é a aprendizagem da língua-alvo e desempenho nas atividades propostas. Cavalcante, 1999, nos sensibiliza para que criemos uma cultura em que o professor olhe para si mesmo, se questione, se explique e, eventualmente, se reveja, e acrescenta ainda: como pesquisadores, não estamos, geralmente, abertos a opiniões dos pesquisados quando o pesquisado é outro. Quando começamos a examinar nossas próprias práticas, podemos detectar contradições entre o que dizemos e o que fazemos, e essas contradições são iluminadoras. Reafirmamos as contradições que flagramos em nossa própria prática docente. São iluminadoras e nos ajudam a rever questões e posturas quando pensadas criticamente e continuamente. Nessa proposta de se pensar o ensino de línguas, no caso da Libras, a partir da ideia de professor-pesquisador, nós poderíamos indagar o que é fazer pesquisa em sala de aula. Pois bem, podemos distinguir, formalmente e a título de conhecimento, duas grandes áreas no campo da pesquisa em contextos de ensino: a de análise de natureza positivista e a pesquisa de cunho qualitativo. Pela primeira, observa-se o que se passa em sala de aula através de critérios e perguntas previamente estabelecidos no sentido, por exemplo, de mensurar e quantificar um problema. As questões elaboradas para analisar o processo de ensino e aprendizagem são preenchidas por um observador pesquisador, que se utiliza do instrumento exclusivo de questionários no sentido de compor uma estatística na qual ele supõe possibilitar-lhe e apontar as falhas e os sucessos da aula. Vamos ao próximo slide. A linguística aplicada e o ensino de língua. A principal crítica que podemos fazer a tal tipo de investigação é a de preocupar-se com um ideal de objetividade a ser atingido e, portanto, de natureza positivista, ignorando que tanto o professor, pesquisador, como os alunos são sujeitos, não objetos. Então, essa seria a diferenciação. E, portanto, construtores subjetivos do processo, né? Então, percebe aqui que, na verdade, está pautado mesmo na visão subjetiva do indivíduo. Ele que vai determinar como que o processo vai se dar, vai se evidenciar, vai acontecer, certo? E não tendo uma visão somente objetivista da situação. Isso é uma visão mais subjetiva, né? De deixar com que realmente a coisa ela aconteça da forma que o falante está se expressando, né? Conforme ele está se expressando. As teorias desenhadas dentro do arcabouço positivista obscurecem o entendimento das complexidades inerentes da sala de aula, e pode-se afirmar que é ilusório pensar numa relação direta entre teoria e prática, e que o professor, conhecendo e aplicando as teorias aprendidas, teria subsídios suficientes para transformar a sua aula. A relação entre teoria e prática, segundo esse modelo, estaria menos comprometida com a busca de um ideal e mais desocupada em analisar cada caso situadamente, contemplando suas características singulares e específicas num determinado momento e contexto. No entanto, se considerarmos que esse tipo de análise também se depara com a diversidade dos sujeitos participantes, seria igualmente ilusório acreditar que simplesmente o conhecimento da teoria é construída. Como resultado inicial da discussão, o autor agrupa o ensino e aprendizagem dos usos da reflexão sobre a linguagem em 3 grandes unidades básicas de ensino, conforme veremos no próximo slide. As 3 unidades básicas de ensino. A primeira delas é a prática da leitura. Então, nós sabemos que como professor e como docente em sala de aula, nós temos que desenvolver nos alunos, nos discentes, algumas habilidades. A primeira é a questão da própria leitura, né?
Então, a primeira habilidade, né, da leitura, né, aprender a ler, é importante, né? A segunda habilidade a ser desenvolvida no ensino, né, no ensino escolar é a prática da produção de texto, ou seja, aprender a escrever. Também se faz importante. A terceira habilidade é a prática de análise linguística. Nesse caso aqui, podemos também perceber que vai estar ligado ao próprio processo de quê? De interpretar e entender o processo. Como é que ele acontece? Todo o processo linguístico, certo? Então são 3 unidades básicas de ensino que nós professores temos que ter realmente como foco, né? Quer dizer, são habilidades que nós devemos desenvolver no nosso educando, a serem desenvolvidas. Essa é a nossa proposta de trabalho em sala de aula, principalmente ligado a uma questão importante que é quando se fala de quê? De língua. Quando se fala de linguagem, né? E a sala de aula, na verdade, nada mais é do que o ambiente interativo, social. Certo? Como já mencionamos, a proposta de um ensino da linguagem que seja operacional e reflexivo implica um novo encaminhamento aberto para o trabalho na área. Como tal, foi sendo reelaborada pelo autor e por outros pesquisadores, especialmente linguistas aplicados, que, ao longo do tempo, sobre ela se debruçaram ou com ela dialogaram. A partir da metade da década de 90, especialmente com a inclusão das teorias de letramento e de gênero do discurso no debate, novas questões foram se configurando, como a reintrodução da oralidade como objeto de ensino e aprendizagem. Por exemplo, a necessidade de consideração das práticas de letramento para a proposta dessa prática como letramento escolar, como a inclusão dos gêneros do discurso e comunidade também de ensino e aprendizagem. E a ressignificação do lugar da prática de análise linguística no âmbito das práticas de leitura e também de escuta e a produção textual, no viés da interpretação, para que pudesse o quê? Resolver todos e quaisquer problemas da sala de aula. Por isso que se fala em pesquisas que se utilizam de métodos etnográficos, que não temos hipóteses antes de adentrar no contexto a ser investigado. As hipóteses são levantadas e, posteriormente, a análise e estudo e se referem ao próprio contexto abordado e investigado, minimizando possíveis generalizações ou relações com a perspectiva de pesquisa positivista. Em nossa videoaula de hoje, acreditamos já ser possível delinear algumas questões que possam interessar diretamente a você, como aluno e futuro docente. É certo que o conhecimento de teorias é importante, e as teorias podem lhe fornecer bases mais científicas para a sua formação. Mas é preciso levar em conta que a linguística aplicada, de forma como a concebemos, tem procurado articular-se no sentido de ser considerada uma ciência prescritiva, isto é, uma ciência que articule e ou pregue maneiras corretas de se ensinar e aprender uma língua. Sendo assim, você deve estar se perguntando: como, então, vou saber o que é certo ou errado fazer em sala de aula, durante o ensino de Libras? Não temos uma resposta a essa questão, tão complexa e tão ampla. Em primeiro lugar, porque certo e errado são variáveis, assim como são diversos sujeitos e contextos educacionais. Em segundo lugar, porque uma teoria não pode simplesmente prescrever. Os estudos e as teorias em linguística aplicada que não levam em conta a diversidade e a impossibilidade de se controlar as ações e a linguagem dos sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem dão a ilusão de que, se bem aplicada, a metodologia seria a solução para os problemas de sala de aula de língua. Para concluir, a temática desta unidade, afirmamos ser necessário conhecer os fundamentos teóricos, mas também observar se esses fundamentos consideram a questão do sujeito, aluno e professor, como ser social,
com sua história, sua diversidade e suas subjetividades. Vamos, a partir de então, à atividade de aprendizagem a saber. Nesse momento, vocês terão de ler o caderno didático sobre linguística aplicada, em especial aos capítulos 2 e 3, que tem como título, né, a linguagem segundo Vygotsky, a linguagem Vygotsky, né, e Bakhtin, e a linguística aplicada e o ensino de línguas. E posteriormente responderão o exercício proposto abaixo. Questão 1, vocês irão apresentar os pontos de aproximação e de distanciamento, né, de diferença, do tratamento dado por Vygotsky e Bakhtin quanto à linguagem. A questão 2 irão descrever sobre os gêneros do discurso primário e também secundário, conforme proposta de Bakhtin. A questão 3 irão apontar como a linguística aplicada trabalha com o ensino de línguas. Então, podemos concluir, né, que nossa videoaula de hoje, né, vimos sobre vários aspectos ligados à comunicação, principalmente sobre a linguagem em Vygotsky e Bakhtin, bem como também o papel da linguística aplicada no que tange ao processo de ensino de línguas em sala de aula. Desse modo, encerramos a nossa videoaula e desejo a vocês bons estudos, né, e no que precisarem estarei à disposição no ambiente virtual de aprendizagem. Até breve. Bons estudos!